Agora eu vou mostrar para vocês como é que uma criança aprende uma língua. Língua portuguesa é uma língua difícil. Todos vocês falam muito bem o português. Falam fluentemente. Eu tenho um amigo que mora na China e é casado com uma mexicana. A filha dele, de 4 anos, fala português, espanhol, mandarim, fala 3 línguas, ela tem 4 anos de idade. Como que ela aprendeu? Vou dizer como é que ela aprendeu e como todos vocês aprenderam a falar português. Quer dizer, claro, descrever a aprendizagem de uma língua é um negócio extremamente complexo. Vou falar de um dos aspectos que para mim é o fundamental. Quando uma criança de poucos meses está vivendo a sua vida cotidiana, ela não sabe, ela não pensa ainda, né? Ela não tem articulação de pensamento, a imaginação está começando, mas ela tem sentidos, ela tem sensações, ela sente as coisas. Tudo que passar pela fronteira dela, vindo de dentro para fora, de fora para dentro, ela vai perceber. Qualquer raio luminoso ela percebe como uma imagem. Qualquer onda sonora ela percebe como um som, né? Qualquer toque ela percebe como tato. Então ela grita, ela chora, ela geme, ela resmunga e ela ouve o que as pessoas estão falando fora dela, os barulhos todos. Vários daqueles sons que ela ouve, vindo de dentro para fora, de fora para dentro, se mostram interessantes para ela. Tudo que para ela ou para qualquer um de nós for interessante, a gente quer que aconteça de novo, né? Então, por exemplo, nós vamos assistir um show musical e aí todo mundo se encanta com aquilo, tem 500 pessoas assistindo, aí a pessoa termina e diz, boa noite, muito obrigado, aí todo mundo, mais um, mais um, mais um. A gente não quer que acabe, porque está interessante. A criança faz esse mais um, qualquer coisa que seja agradável para ela. Então ela escutou um som, ela gostou, ela fica brincando com aquele som. Vocês viram isso nos filhos de vocês. Ela repete, 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 a gente nem presta atenção nisso. Só que cada som interessante desse, ela vai repetir centenas de vezes, milhares de vezes. Ao final de 2 anos, ela é uma grande especialista em articular sons. E aí ela, ouvindo as pessoas falando palavras e frases, ela começa a se arriscar em combinar esses sons em coisas mais complexas. Ela diz uma palavra, treinou. E por que ela treinou repetindo tantas vezes? Porque era interessante, era gostoso. E quando a gente faz uma coisa porque é gostoso, porque é interessante, sabe qual é o nome disso? Jogo. É porque ela brincou com os sons que ela aprendeu a falar palavras. Então, quando a gente... Porque eu brinquei de peão, que eu fiquei muito habilidoso em jogar peão. É porque eu brinquei de escrever, que eu fiquei habilidoso em escrever e publiquei um monte de livros. Quando eu estou escrevendo um livro, não é só por causa de trabalho, é por causa de brincadeira, por causa de jogo. Para mim é um brinquedo. Quando eu dou aula para vocês, eu tenho um jeito de dar aula, o Alê tem outro jeito. Eu considero o Alê o melhor professor de formação que eu já vi na minha vida. É difícil manter a atenção de 150 pessoas, muito difícil. Por quê? Porque para ele isso não é só um trabalho, é também uma brincadeira, é também um jogo. Porque é interessante. Então nós aprendemos maravilhosamente a falar, nós aprendemos maravilhosamente a brincar de várias coisas e não aprendemos maravilhosamente as coisas da escola. Por quê? Porque o método da escola está errado. O segredo, o nó da coisa é o método. A gente não domina o método. Nós recusamos, nós abandonamos, nós desprezamos as coisas naturais que nos ensinaram para assumir uma educação, que eu estava brincando com ele, transgênica. Uma coisa que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa natureza. Michel de Montaigne, no século XVI, já dizia, a gente confia muito pouco no que a natureza nos ensina, do que a nossa própria natureza nos ensina. A gente, quando a gente vai ensinar a criança, a gente consulta muito pouco nós mesmos. Consulta muito pouco a criança. Consulta muito pouco a mãe da criança. Quem é que sabe educar melhor uma criança do que uma mãe? Não depois que a criança está grandinha, mas quando a criança está no seu colo, aquela educação é primorosa, aquela educação é insubstituível.
Sabe o que aquela mãe está ensinando para aquela criança naquele momento? Por mais pobre que seja, a criança está no colo dela, mamando no peito dela. Sabe o que ela está ensinando? O que ela está inoculando? O que ela está botando lá nessa criança? Amor. Nenhum ensinamento será mais precioso do que esse. Só que essa mãe vai precisar que a sociedade cultive esse amor que ela inoculou no seu filho. Mas a sociedade não faz isso.